Brasil, bem-vindo à aula número 9 de sistemas operacionais. Ainda bem que só tem 10 aulas, né? Porque senão ia faltar dedo. A revisão eu boto o pé. Pronto, para completar. Muito bem, muito bem. Já tiveram pesadelos com memórias? Ainda não? Então tá bom, então não vai ter mais, porque acabou o assunto, né? Mudou, vamos mudar de assunto hoje. Nas últimas 2 aulas, nós falamos sobre memória. Falei da alocação da memória e, na última, sobre memória virtual, que é utilizar um disco como uma extensão, né, da memória física, tá certo? E com isso, eu ganho flexibilidade e vou perder desempenho, mas não é necessário, não tem jeito. O que está faltando agora? Já falamos de processador, gerência, né, de processamento, já falamos de gerência de memória, falta falar sobre gerência de entrada e saída, ok? É claro, o sistema de arquivos vai ficar para a próxima aula. Bom, essa eu acho que talvez seja o assunto mais simples, mas para mim é a aula mais complicada que tem. Porque quando nós falamos de entrada e saída, nós falamos de um conjunto enorme de equipamentos com características completamente diferentes e que o sistema operacional tem que dar conta. Ele tem que entender o que é mouse, ele tem que entender o que é monitor, ele tem que entender o que é teclado, né? E cada uma dessas coisas tem uma característica diferente. Até em termos de padrão, fica difícil. Quer dizer, se eu pedir 5 características para qualquer dispositivo, uau, talvez já tenha complicado. Mas será que eu tenho 5 características em comum para todos os dispositivos? É um exercício, vale a pena tentar. Okay? A relação com o sistema operacional, ela é bem no limite, né? Fica bem na fronteira, porque não está diretamente relacionado, não está diretamente ligado, né, ao recurso, ao mouse. O sistema operacional não depende de mouse. Eu posso usar um computador sem ter mouse. Não depende de teclado também, eu posso fazer comando de voz. E também não depende de monitor, tá certo? Eu posso ter sistemas em que a saída é só audível, por exemplo. Então, o sistema operacional, ele não é escravo de nenhum desses periféricos. Bom, eu poderia tirar isso, então, da alçada do sistema operacional? Em alguns casos, sim, né? Em alguns sistemas, eu tenho a parte que trabalha com entrada e saída, ela é totalmente gerenciada numa camada mais externa, no nível do usuário. E aí fica por conta somente, né, das operações críticas, por exemplo, escrever no disco, uma operação de baixo nível, de I/O. Então fica por conta, né, do sistema operacional somente tratar essas operações, né, mais críticas. Ok? Então, por que eu disse que às vezes essa aula é um pouco mais complicada? Porque eu não consigo generalizar. Repara que quando eu falei de memória, quando eu falei de processamento, né, eu não falei de nenhum sistema específico, nem de nenhum tipo de memória específica. Uma discussão no fórum, quando nós perguntamos lá no fórum 2, né, como é que o sistema operacional acompanha o desenvolvimento do hardware, né? Uma das coisas que eu postei, e creio que outros tutores também, né, é que aumentar a velocidade da memória ou mudar até a estrutura do disco, isso não impacta na SO. Um disco é disco, memória é memória. Se a memória é mais rápida, se ela é mais lenta, não é um problema para o sistema operacional. Não está diretamente relacionado. De fato, poucas evoluções aconteceram do hardware que impactam no sistema. Tá? Por exemplo, ter mais de um núcleo. O sistema operacional precisa reconhecer a existência de mais de um núcleo. Isso sim é um impacto. Ele precisa de um driver. Nós vamos ver hoje o que é isso. Ele precisa entender uma impressora nova. Mas é uma coisa adicional ao sistema operacional. Você coloca, né, você instala uma ferramenta extra para entender aquela impressora específica. Tá? Mas toda a estrutura do SO para imprimir já está pronta. Ok? Muito bem. Então, vamos lá, vamos para cá. Vamos falar dos componentes, né? Vamos falar de entrada e saída independente de dispositivo. Vamos falar sobre device driver, que eu estava comentando agora. E, finalmente, falar de escalonamento de entrada e saída. Tá? Qual é a regra
De escalonamento de novo, tia Simone, sem escalonamento de novo, né? Só que agora não escalonamento de CPU, e sim como usar os recursos de entrada e saída. Ok? Muito bem. Como eu estava falando, nossa motivação e nossa também grande dificuldade é a diversidade desses periféricos. Né? Eles são muito diferentes na velocidade, na forma com que os caracteres são representados, como é feita a transferência, é transferido bit a bit, é transferido byte, é transferido bloco, como é feito o tratamento de erro, o que eu preciso fazer para programar e não depender disso. Isso é um problema. Imagina, eu faço um programa que só funciona com uma impressora X. Se eu mudar de impressora, o programa não funciona. Aí, francamente. Né? Na verdade, eu não passei por isso, entendeu? Foi meu tio que me contou. Tá certo? Essas coisas eu já falei para vocês que a gente não revela. Né? Revela idade. Antigamente, quando a gente programava lá em Clipper, vocês já devem ter feito isso, eu nunca. Né? Quando você escrevia um programa e tinha que gerar um relatório, tinha que imprimir um relatório, vinha na impressora o manual de programação da impressora. Então você escolhia a impressora e tinha que gerar, era a tarefa do programador. Por exemplo, se o teu relatório tinha que sair em negrito, eu tinha que colocar, na hora de imprimir meu relatório, na hora de fazer um print na palavra ou na frase que ia sair no relatório, eu tinha que colocar os códigos de controle da impressora para sair em negrito. Ora, tia Simone, os códigos eram iguais para todas as impressoras? Claro que não, então também não teria graça, né? Não era. Então funcionava muito bem na impressora Epson, mas não funcionava na impressora HP. Tá? Como eu falei, fazia parte da caixa ó, da impressora, do kit da impressora, o manual de programação. Né? Então, a tua aplicação dependia sim do periférico que você vai utilizar. Se você for um programador esperto, você vai colocar todas as características da impressora num arquivinho só e fazer o primo pobre de um device driver. Né? E no teu programa você usa nomes genéricos e só vai trocando esse programinha. Ou seja, fica por conta do programador escrever essa interface com o periférico. Graças a Deus, o sistema operacional hoje resolve, né, uma boa parte disso. Uma boa parte não, né? 99,99% desse tipo de relacionamento do programador com hardware. Claro, eventualmente, hardware muito específico, é possível sim que o programador tenha que escrever na mão. Para quem gosta do assunto, tem um livro chamado Linux Device Driver. Recomendo fortemente e é muito legal. Ok? Bom, então fica com um desafio aqui para a gente, né? Os novos periféricos. Cada vez que sai um periférico novo, né, como é que o sistema operacional vai se comportar? Como eu falei, se é uma impressora mais rápida ou mais lenta, enfim, pouco importa se tem device driver. O problema é quando você muda a estrutura do periférico. Né? Um monitor touchscreen. Um monitor touchscreen significa que a tua entrada de dados vai ser apertando o monitor. Então, eu tenho que ter um sistema operacional preparado, né, para receber um driver cuja entrada de dados é pelo monitor. Tá certo? Ou, como tem vários jogos, vários consoles de jogo, que é baseado em movimento. Né? Ele consegue identificar movimento. Então, de novo, tem que ter algum sistema que consiga tratar, né, os dados, né? Como é que eu vou ler movimento? Se for do mouse, a coordenada é XY. E se for o braço mexendo para lá e para cá, em 3D? Certo? Como é que eu vou interpretar esse tipo de movimento? E aí o sistema operacional ajuda um bocado a não ter que fazer isso na mão. Bom, antes de passar para os detalhes sórdidos, né, do sistema operacional, eu vou chamar um filmezinho. Esse é um pouquinho mais longo, é engraçadinho, vale a pena, mostrando o lado de dentro de um computador. Ok? Vamos lá? Até já! Ajustense sus cinturones y prepárense a volar. ¿Están listos? 5, 4, 3, 2, 1, ¡ahora!
¡Wow! Estamos en el interior del monitor. Miren, es un enorme mosaico de colores plenos, llamados píxeles. Solo que al verlo de lejos, la cuadrícula se transforma en una imagen a todo color. Increíble, ¿no es cierto? ¡Hey! Allí está el mouse. Investiguemos qué hay dentro. Tal como me lo imaginaba. El mouse nos informa los movimientos del cursor en la pantalla. ¡23 grados activo! ¡Atención! ¡Doble clic! Estos movimientos se traducen en instrucciones que procesará la computadora. ¡25 grados activo! Vamos a ver a dónde conduce esto. Sigamos. Estamos sobrevolando la tarjeta madre. Miren, siempre quise ver qué hay en el disco duro. Oh, parece una gran biblioteca. Veamos qué hay más abajo. En los discos se pueden escribir datos y guardarlos en forma permanente. Parece que ahí viene el escriba. Odia que lo distraigan. Usted disculpe. Es un segundo nada más. Ya nos vamos. Joder de carácter. Cada vez que terminas un trabajo, lo guardas en el disco duro para verlo nuevamente en el futuro. Sin embargo, mientras estés trabajando en él, se utiliza otro tipo de memoria que es más pequeña pero mucho más rápida. Se llama memoria RAM. Echemos un vistazo. La tarjeta de sonido, la tarjeta de video, ahí están. Los chips de memoria RAM. Entremos ahora. Esta memoria es temporal. Solo se guardan los datos que el usuario utiliza durante el trabajo. Finalizado el mismo, los datos se transfieren o se graban en el disco duro. Veamos a dónde conduce esto. ¡Qué buena tarjeta de sonido! Parece que algo no anda del todo bien aquí. Pero, ¿quién dirige esta orquesta? Las notas se interrumpen a cada rato. Busquemos dónde se origina el problema. Empecemos por el procesador, que es el alma de la computadora. Allí está. Veamos qué sucede ahí dentro. Ajá. Parece que aquí está el problema. ¿Y este personaje? Está llegando información. ¿Y ahora qué está haciendo? Pidiendo más tiempo. Son notas musicales. Es música. Y las procesa así. Oh, también llegan letras, números, caracteres. ¿Les parece que podrá con todo? Ahora entiendo por qué se entrecortaba la música. ¿Qué es eso? ¿Otra alarma más? ¿Y deja todo tirado? ¿Y esos colores? Se está volviendo loco. Seguro que alguien está pintando. Resultado, una imagen catastrófica. Pobre si alguien quiere comunicarse. Ni soñar con mandar un fax. Y de conectarse a internet, mejor, no hablemos. Oh, es demasiado lento. Le están pidiendo más de lo que puede dar. Así nunca podrá terminar. No puede hacer todo a la vez. Este procesador lento no puede cumplir eficazmente con todas las operaciones que se le encargan, y menos aún si las debe procesar todas a la misma vez. Voltamos. Engraçadinho, né? Eu sei que ele é engraçadinho, mas mostra de uma forma legal, né? A diferença, por exemplo, de características de monitor, de mouse, né?
E da trabalheira que o processador tem que ter, coitado, para administrar esse trem todo, né? Repare que logo no início começa falando da formação de um ponto, de como é que forma a cor, né, no caso do monitor. Isso não é problema para o mouse. O mouse tem que ter lá a coordenada, quanto que andou para cada lado, não é isso? Então, e, de novo, o processador tem que reconhecer quem são esses periféricos. Nós já vimos isso lá em organização, quando falamos de interrupção, né? E as interrupções estão intimamente ligadas ao sistema operacional também, que através dela é que eu vou identificar qual a rotina que eu tenho que executar. Se a interrupção é de mouse, então cadê a rotina de mouse? Se a interrupção é de teclado, cadê a rotina de tratamento da interrupção de teclado? Ok? Se eu tenho que botar uma saída para vídeo, que também tem interrupção, cadê a rotina que trata, né, as cores daquele vídeo, porque vai ficar mais clarinho, mais escurinho, enfim. Tá certo? Então, são parâmetros completamente diferentes para cada tipo de dispositivo. Ok? Bom, acabou a folga de vídeo, né? Pelo menos por hoje. Depois tem mais. Bem, o que eu espero no sistema de entrada e saída? Tá? Que as operações, né, sejam o mais transparente possível. Tá? Que eu não precise, programador, não precise saber, né, detalhes, nem muito menos o usuário, né, detalhes de implementação para poder utilizar uma impressora, um monitor. Tá? Eu preciso isolar a complexidade dessas operações. Okay? Eu deixo por conta do subsistema de entrada e saída se preocupar, né, como é que eu faço para ler ou para escrever num determinado dispositivo. Okay? Para que isso seja possível, eu vou usar um conjunto de rotinas, né, funções do sistema operacional, okay, que faça, né, esse meio de campo entre o usuário e o periférico que eu quero utilizar. Tá? Isso é o meu subsistema de entrada e saída. Bom, de uma forma esquemática, essa imagem também ela é bastante conhecida e, se vocês usarem o material, faz parte do livro do Luiz Paulo Maia, falando que é referência, né? Mas vocês vão ver imagens semelhantes em outros livros. Eu tenho um processo aqui em cima. Esse processo, tá, vai falar com o meu hardware utilizando operações de entrada e saída. Essas operações são o nosso read, write, né, se for no caso da assembler move, tá certo? São as funções que o sistema operacional me dá para trabalhar com entrada e saída. Quando eu digo escreve um arquivo, eu não preciso saber da geometria do disco para saber em que posição do arquivo eu tenho que gravar o que eu tenho que ler. Né? No material de vocês ainda fala um pouquinho, tem um repeteco de organização de computadores falando de geometria do disco, porque esses dois assuntos ainda são bastante relacionados. Tá? Mas vamos ver que o nosso foco aqui é outro, é a administração do disco. Tá? Bom, eu posso usar um sistema de arquivos, assunto da próxima aula, se a minha operação de entrada e saída for para disco. Né? E subsistemas de entrada e saída, que falam com essas operações, como está aqui, como vocês estão vendo aqui nessa setinha, que falam com essas operações, né, para finalmente chegar no device driver. E agora eu estou baixando o nível, né, já estou chegando perto do hardware. E este device driver, somente aqui, é que eu vou falar das características do hardware. Só quando eu chego no device driver é que eu vou me preocupar se negrito como é que era? Era char 27, não sei das coisas, esqueci também. Aí já queria demais de mim, né? Até que me contaram, não foi eu que fiz. Tá? Então, se negrito vai ser char 27, não sei o quê, ou se negrito vai ser ABCD. Não interessa qual código negrito. Eu só vou me preocupar em transformar o meu negrito lá do Word bonitão, tá, em alguma coisa mais escurinha na hora de imprimir, quando chegar no device driver.
E aí eu vou trabalhar junto com os controladores, nós já vimos lá a relação de computadores, e finalmente chegar no periférico. Daqui para cima, você xinga, é software. Daqui para baixo, você chuta, é hardware. Tá certo? Essa parte daqui, a parte do device driver, é onde realmente eu sou dependente de dispositivo. Toda essa parte superior do subsistema de entrada e saída, sistema de arquivos, operações, é independente do dispositivo. Eu vou gravar um arquivo no disco, independente do fabricante do disco, independente se eu estou gravando num disco magnético, se eu estou gravando num pendrive, se eu estou gravando num HD externo ou num falecido disquete. Tá certo? Ou até mesmo um CD. Eu quero gravar. Onde eu vou gravar é diferente gravar no pendrive, gravar no CD, gravar no arquivo no HD. Mas e daí? Isso não é problema para mim, que estou lá usando meu editor de texto. Tá? Então, toda essa parte superior aqui, né, de subsistema para cima, é independente de dispositivo. O device driver, sim, aí eu já estou começando a me preocupar com os detalhes. Tá? Em geral, quem fornece o device driver, tá, é o fabricante do dispositivo. Tá? Vale uma observação, device driver é tradução desgraçada, driver de dispositivo, olha que coisa horrível. Eu acho esquisito falar metade em português, metade em inglês. Né? O driver, ele é um conversor, ele é um tradutor, né, de comandos para o dispositivo específico, mas faz parte daquelas palavras que já entraram no nosso vocabulário. Lembre-se que é driver, com R no final. Tá? Drive é outra coisa. Né? Drive de CD é a unidade onde você coloca o CD. Drive de disquete é a unidade onde você coloca o disquete. Então, driver com R no final, tá? É o programa responsável, um módulo de programa responsável em traduzir o que é lógico, como imprimir negrito, no que é físico, ou seja, o papel sair com a letra lá reforçadinha em negrito. Tá certo? Tudo bem. Tá. Esquematicamente, né, eu vou ter nível mais alto, entrada e saída no nível do usuário, que são justamente aquelas funções, né, do processo em que você pede, né, o acesso a um determinado dispositivo de hardware. Tá? A parte do SO, que vai ser composta pela entrada e saída independente do dispositivo, vou falar dela daqui a pouco, tá? Uma interface de aplicação, o SO tem que me dizer como é que eu faço para escrever e para ler. É write? Ou é escreve? Ou é o quê? Né? Eu tenho que ter alguma forma de chegar no meu disco, chegar em algum outro periférico. Tá? No Linux tem uma coisa muito interessante, que eu vou falar mais na aula 10, mas, enfim, no Linux tem uma coisa interessante que todos os periféricos, ou quase todos os periféricos, são tratados como arquivos. Então, escrever no disco é a mesma coisa que escrever numa porta serial, que é a mesma coisa que escrever numa porta paralela. E aí você consegue fazer coisas mirabolantes, muito bacaninha. Tá? Mas depois eu volto para isso. E, por fim, o driver, né, que é o mecanismo de acesso ao dispositivo. Tá certo? Lembrando que quem fornece o driver, em geral, é o fabricante do dispositivo. É claro que os sistemas badalados como Windows e Linux já incorporam na sua instalação, né, driver de vários periféricos. Não quer dizer que o driver faça parte do sistema operacional. Né? Da mesma maneira que o navegador de internet faz parte do sistema operacional? Não faz. Mas tanto o Windows tem, o Linux tem. Né? O próprio Linux vem até com Office, né, com BR Office já na própria instalação, nessas distribuições de marca, né, que você não instala do zero, Ubuntu, Fedora, Debian e outros, né, até o pacote Office, BR Office já vem na instalação. Não quer dizer que isso faça parte do SO. Né? Então, a maioria dos fabricantes fornece drivers para os sistemas mais populares. O Linux está chegando bem perto do Windows. Eu não tenho tido problema em instalar hardware diferente, né, para Linux. Ok?
Bom, para que serve a entrada e saída independente do dispositivo? São as funções, e essa que nos interessa mais, né, de gerenciamento e de alocação, né, de um determinado dispositivo. Se tem vários processos querendo acessar o mesmo dispositivo, quem leva primeiro? Como é que fica essa fila? Tá? Isso não depende, como eu falei, se o disco é A, B, ou C ou D. Tá? Importa que eu tenho uma regra que o sistema operacional tem que implementar para usar aquele dispositivo de forma compartilhada com todos os processos. É claro que tem coisas que não dá para compartilhar. Se eu estou imprimindo alguma coisa e um outro processo quer imprimir, não vou compartilhar. Tem que um acabar para o outro imprimir. Senão vira uma zona. Tá certo? Vira uma baguncinha. Aí não é isso que a gente quer. Vamos ver então algumas dessas funções. Tá? Escalonamento. Escalonamento, já tinha comentado antes, né? Nós já vimos escalonamento de CPU, que é a forma, né, a ordem de atendimento às requisições. Agora eu vou trabalhar com a ordem de atendimento às requisições de entrada e saída. Então, vários processos querem acessar disco. Quem vai primeiro? Não precisa ser o mesmo arquivo, não. Cada um quer um arquivo. Mas lembra, lá de organização de computadores, que o disco ele é composto por pratos, né? E tem as cabeças lá de leitura e gravação. Lembra disso? Então, se eu faço uma requisição num determinado ponto do disco, eu posiciono a cabeça ali. Tá? Aí vem um outro processo que é ler um outro ponto do disco. Eu vou ter que mover essa cabeça para outro lugar. Tá certo? Então não é compartilhar arquivos, é compartilhar o recurso, o disco. Ele não tem como, né, se mexer, atender a todas as requisições ao mesmo tempo. Tá? Então em que ordem ele vai atender? A denominação faz parte das tarefas de entrada e saída independente de dispositivo, dá nome aos bois, né? Como é que eu identifico uma porta USB, como é que eu identifico uma paralela, como é que eu identifico uma determinada impressora, como é que eu associo aquele nome bonitinho ao hardware, né, que eu estou querendo utilizar. Okay. Bufferização. Bufferização, peraí que eu estou apanhando aqui desse negócio, vou puxar para aqui para o cantinho, só para tirar aqui da minha frente, pronto. Bufferização, né, é uma área de memória, um armazenamento temporário para compatibilizar, entre outras coisas, a velocidade de processamento com a velocidade de saída. É claro que a minha CPU consegue mandar para a impressora muito mais rápido do que, de fato, a impressora consegue imprimir. Né? Então, para eu não ficar segurando o processo não ficar esperando, né, eu ir mandando, eu posso ter uma área temporária em que eu vou escrevendo nessa área, tá certo? E, dependendo do tipo de buffer, né, um outro processo, que é o gerenciador de impressão, vai tirando dessa área e vai mandando para a impressora, que é muito mais lento. Então, eu não preciso fazer uma impressão síncrona. Né? A velocidade em que eu mando para a impressora não é a mesma velocidade, não é a mesma velocidade em que o gerenciador de processos vai pegar aquela informação e mandar para a impressora. Certo? Então, eu posso usar o buffer, esse armazenamento temporário, para compatibilizar velocidades. Posso usar um buffer duplo também. Né? Eu escrevo num e leio de outro. Quando acabar de ler esse, eu troco. Então, aquele ali já vai estar cheio, eu começo a mandar imprimir. E aí, quando começar a chegar a informação, eu escrevo em outro. Né? Tem formas diferentes de implementar essa bufferização. Cache de dados. Cache de dados é armazenar em memória os dados mais recentes. Repara que buffer não é uma cópia. Buffer é o armazenamento intermediário, mas ele é único. Eu mando para o buffer, do buffer para a impressora. A cache de dados ela é uma cópia de um dado que existe no dispositivo, mas para que eu acesse mais rápido, eu trago essa informação para a cache, tá? Que fica num acesso mais rápido que o acesso da memória. Não é cache de processador. A cache de I/O é gerenciada pelo SO. A cache de processador é gerenciada pelo hardware. Tá certo? Mas o objetivo é o mesmo da memória cache processador. Trazer para uma memória mais rápida os dados mais frequentemente acessados, de novo baseado no princípio da localidade. Lembra que eu falei na aula passada que princípio de localidade só não serve para matar barata?
Serve para quase tudo. Matar barata, infelizmente, ainda não. Né? Se vocês algum dia me verem aqui, no meio do estudo, dando um ataque de sei lá o quê, pode ter certeza que foi que eu vi uma barata em algum canto. E nem pense em botar no monitor, viu, Frodo? Ele é mau pra caramba. Não, só porque aparece uma barata aqui no vídeo, é o suficiente para eu parar aqui em cima. Que depois eu quero ver me tirar daqui. Muito bem. Baratas à parte. Né? Próximo item. Alocação e liberação de uso. Faz parte das tarefas do sistema operacional, né? Reter e liberar um dispositivo. Como eu falei, impressora. Né? Se eu estou imprimindo, não posso deixar que um outro processo comece a imprimir enquanto o outro não terminou. Né? Direitos de acesso. Quem pode usar o quê? Nem todo usuário pode usar todos os recursos. Né? E tratamento de erro. Erros de impressão não tem nada a ver com erros de mouse, que não tem nada a ver com erros de teclado, que não tem nada a ver com erros de disco. Tá certo? Você ficar lá apertando uma tecla um tempão, vai disparar com aquele pim, né? Encher o buffer de teclado, e fica pitando. Isso não acontece em outros dispositivos. Então são erros específicos para cada dispositivo. Também o nosso módulo de entrada e saída independente do dispositivo é que tem que cuidar disso. Pimba! Bom, falar um pouquinho mais de Device Driver, embora eu já tenha falado um bocado, né? Adiantei um pouquinho, mas enfim. Device Driver, ele vai fazer um meio de campo, né, entre nós, pobres mortais usuários, com o hardware propriamente dito. Ele vai transformar os nossos comandos de alto nível, quer seja como usuário usando o Word, ou como programador, escrevendo um relatório, por exemplo, né, naquilo que o hardware realmente entende. Né? Por isso é fundamental que o fabricante desse hardware forneça as informações necessárias. Né? Então, tradução do que é solicitado pela aplicação para o que é entendido pelo dispositivo. Ok? Aqui eu botei um exemplinho, uma janelinha lá do nosso gerenciador de dispositivos do Windows, mostrando, não sei se dá para ler, né? Cada um desses é um driver, e agora está muito mais fácil, né? Com o plug and play, você espeta lá um hardware novo, o sistema operacional identifica, uma belezura. Tá? Antigamente a gente dizia que era plug and pray de rezar, né? Porque esperava encrenca que ia dar. Tá? Mas hoje não. No próprio chip do dispositivo, né, ele manda, como é que a CPU sabe, né? Como é que o sistema operacional, perdão, sabe que é uma placa NVIDIA, não sei o quê? Porque lá no chipzinho do dispositivo, né, tem as informações, existe um padrão, existe um consórcio que define, né, como é que um dispositivo é plug and play, e ele diz para o sistema operacional, olha, meu nome é NVIDIA tal, tal, tal. Então o sistema operacional tem que estar habilitado, né, a ler essa informação. O fabricante tem que fornecer essa informação num determinado padrão para que ele possa ser reconhecido. Tá? É um grande acordo, né? Para que ele possa ser reconhecido e colocar aqui para vocês que, né, existe uma placa de vídeo, NVIDIA, blá, 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 blá. Identificando aqui qual é o hardware instalado. Ok? Às vezes aparece lá com uma interrogação, olha, tem um hardware instalado aqui, mas não sei o que é. Achei, mas não sei o que é. Está cada vez mais difícil, né, isso acontecer, mas já foi tempo. Ou então a exclamaçãozinha lá dizendo, ops, problemas aqui na instalação. Eu sei quem é você, mas não estou conseguindo instalar. Por que então que eles são tão diferentes? Bom, logo de cara eu posso classificar em grupos para tentar, né, juntar esses dispositivos, tá? E pensar em grupos como, né, relacionados, primeiro exemplo, com a comunicação. Como é que esse dispositivo se relaciona com o resto? Ele fala com o usuário, ele fala internamente com o equipamento, ele é um dispositivo remoto. É uma maneira de você classificar e tentar agrupar dispositivos que têm comunicação com o usuário, têm tais características. Dispositivos que têm comunicação interna com o próprio equipamento têm determinadas características. É uma tentativa. Né?
Eu posso pensar na transferência de dados. Eu transfiro caractere a caractere, como no caso do monitor, no terminal, ou eu faço orientado a bloco, em que eu gravo um conjunto de informações. Olha, se é orientado a bloco, o tamanho do bloco é uma característica, que não faz o menor sentido se o teu dispositivo for orientado a caractere. Confere? Isso vocês já viram também um bocado em organização de computadores, né? Posso pensar, essa talvez me interesse mais, né, no contexto de operacional, na forma de comunicação. Como é que é a comunicação da CPU junto com esse dispositivo? Quando eu falo em programa de I/O ou I/O programado, repetindo, quando eu uso algum termo em inglês, gente, não é porque eu sou metida besta, não. É porque vocês vão encontrar nos livros o termo em inglês, né? Então, enquanto a gente não convencer o resto do mundo que o português é o melhor idioma para se expressar, vai em inglês mesmo, tá? Bom, o que interessa é que o I/O programado é aquele em que fica a responsabilidade, né, fica para o programador de controlar quando é que a operação está completa ou não. Então, em geral, a aplicação espera e fica verificando se pode dar continuidade ou não. Isso era muito utilizado até aparecerem, né, os interrupt driven, ou orientados à interrupção, que nós já vimos também lá em organização. O que é orientado à interrupção? Quando o dispositivo está pronto, ele manda um sinal para a CPU e diz, estou pronto. A CPU reconhece a interrupção, para de fazer o que está fazendo, né? Lembra? Salva PC, PSW, tá? Atende aquela interrupção e depois continua. Então, claro, por isso que eu falo, lembra que eu brinquei com vocês? Se ficar balançando o mouse, cada balançadinha do mouse é a interrupção que você está gerando. Então você está atrapalhando a CPU, que ela tem que parar para te atender. Em vez de, o computador não é feio, não é a corda, né? Então, não adianta dar corda balançando o mouse que não vai andar mais rápido. Muito pelo contrário, né? Então, o interrupt driven, ele não fica segurando a CPU, né, enquanto ele não está pronto. Quando ele estiver pronto para operar, ele avisa, olha, estou pronto. E os mais recentes são os dispositivos baseados em DMA. No interrupt driven, quando a operação, o que ele entende que a operação está pronta, é que ele está pronto para transferir o dado para a memória para o processador poder utilizar. Vamos pensar no disco, por exemplo, né? Estou na posição, aviso, estou pronta. Aí o processador é que faz a transferência, tá? Quando eu tenho DMA, o controlador coloca na memória e depois que ele coloca na memória que ele avisa a CPU. Então é menos uma função para a CPU, né? Coloca lá e diz, agora a informação já está pronta para você, tá certo? Esse pronto é mais pronto do que o outro pronto, né? Aqui ele avisa quando ele está pronto para fazer a transferência. Aqui depois que ele fez a transferência, né? Então, claro que utilizar DMA gera um ganho. Mas não é tão simples assim, porque barramento é um só, né? Então, como é que eu vou, ao mesmo tempo, utilizar o barramento para a CPU fazer alguma coisa e para o disco escrever na memória? Tá certo? Então, tem algumas técnicas para isso, mas que não é o escopo quer dizer, até seria o escopo da disciplina, mas isso é muito detalhe, né, para um curso de graduação, ok? Mas nada impede que vocês estudem um pouco, procurem saber como é que é feito. Vou dar uma dica, chama roubo de ciclo, tá? Uma técnica de como é que a CPU e o DMA convivem pacificamente no mesmo, utilizando o barramento, certo? Bom, já que eu estou falando em disco, para não dizer que eu não falei, estava demorando fazer uma continha, né, um algoritmo de alguma coisa. Vamos falar do escalonamento de disco, né? Nós já fizemos escalonamento de processador, já fizemos substituição de página de memória, estava demorando para fazer alguma coisa que tenha números, né? Inclusive, o registro de frequência de vocês, mas eu coloco o registro na aula de revisão, tá bom? Imagine que eu tenho, imagine que eu tenha várias requisições para disco, tá? Vários processos que é necessário. Quem eu vou atender primeiro? Uma estratégia de escalonamento, nós já vimos,
é a maneira com que, é a ordem, né, em que as requisições vão ser atendidas. Pode ser requisição de CPU ou pode ser requisição de I/O. Né? Que ordem vai ser essa? Vou mostrar 3 formas, mas, enfim, baseadas em requisição, você vai trabalhar com uma e depois em 2 baseadas em 3, perdão, baseadas em localização. Tá? Baseado na fila de requisição, significa que eu não vou dar bola para aonde eu vou, para onde eu vou ter que ir. Quanto que a cabeça de leitura do disco vai ter que se movimentar. Simplesmente eu vou me preocupar com a ordem de atendimento, com a fila de chamado. Tá? Quando eu tenho FIFO, First In, First Out, que é o mais simples de todos, tá? Eu vou atender na ordem. O primeiro que chegou é o que vai atender. Ah, mas um pedido está tá na trilha 5, o outro pedido está na trilha 5.000. Lamento, vai dar 5 para 5.000, depois volta para 3, depois volta para 48, assim caminha a humanidade. Tá certo? É muito simples de fazer. Tá? E pode ser uma boa solução, né? Baseado em prioridade, está fora do nosso controle, porque a prioridade é do uso do processador. Né? Então, eu posso utilizar a prioridade, mas a prioridade não é da alçada do gerenciamento de entrada e saída. Tá? E o último que entrou é o primeiro a sair. A intenção é diminuir o movimento, né, de leitura e da cabeça de leitura e gravação, tá? E pode funcionar bem em arquivos sequenciais. Tá? Fora isso, não tem muito mais sentido. Então, desses 3, o FIFO seria o mais utilizado. Mas, de novo, eu não estou levando em consideração, né, se está perto ou se está longe. Tá? Vamos, então, ver as estratégias baseadas em localização. Agora é o contrário, eu não quero saber em que ordem que tem. Eu tenho uma série de requisições. Tá? Eu vou atender primeiro a que estiver mais perto, né? Onde eu tenho o menor tempo de serviço. Isso é um problema, porque eu posso gerar starvation, né? Porque, imagina, eu tenho várias requisições pertinho. E aí eu tenho uma requisição lá no final, bem longe. Mas aí toda hora chega uma requisição pertinho. Pode acontecer dessa requisição lá no final demorar muito tempo para ser atendida, né? Fica tudo ali, 5, 10, 7, 4, 8, 25. E a que eu fiz lá na trilha 5.000? Ninguém vai me atender aqui, não? Vai ficar só aqui pertinho? É uma possibilidade. Funciona bem se eu estiver trabalhando em arquivos, né? Sem fragmentação, todos pertinhos, enfim. Porque eu vou reordenar essa fila a cada nova requisição. Né? Mas se eu tiver uma requisição num pedaço, uma requisição lá não sei aonde, essa lá não sei aonde, pode fazer, né, que o processo entre em starvation. Que entre em starvation não é o disco, não, o processo. Porque o processo não está bloqueado esperando o atendimento. Se o atendimento não acontece, ele entra em starvation. Tá? Mas aí é um bom motivo. Né? Algoritmo do elevador. Tá? É uma variação desse primeiro, do SSTF. Tá? A ideia é a seguinte, o elevador, como é que funciona o elevador? Né? Eu estou numa determinada posição. Eu vou até o final do disco, atendendo todas as requisições na subida, por exemplo. Depois eu atendo a todas as requisições na descida. Por isso é o algoritmo do elevador. Então, se eu estou no 5º andar e meu prédio tem 20 andares, eu vou do 5º, atendo todo até o 20, quando chegar no 20 eu inverto e vou atendendo até o final. Uma variação do elevador é o elevador preguiçoso, que é o 6CAN. Ele é semelhante aos CAN, só que só tem um sentido. Eu estou no 20, então eu estou no andar 5, ele vai até o final, aí desce para o 0. Quando ele desce para o 0, ele não lê ninguém. Aí vai até o final de novo, desce para o 0. Não lê ninguém. Tá? Então ele só faz a leitura num sentido. Ou subindo ou descendo, mas num sentido. Fazer um exemplinho. Vamos analisar esse gráfico. É claro que os números vão ficar difíceis de ver, até porque eu não tenho, mesmo no material no PowerPoint, né,
não dá para diferenciar 55 do 58, por exemplo. Tá? Mas dá para ver o comportamento. Okay? No primeiro, eu estou usando o algoritmo FIFO. Então eu saio aqui da trilha 100 e vou seguir a ordem. Tá? O próximo a ser atendido é o 55, que está mais ou menos aqui. Tá? Depois é o 58, que também está por aqui. Repara que o 0 está aqui em cima, tá? O 0 está para cá. Depois eu vou ler o 39, que é um pouquinho mais para cima. Depois eu vou ler o 18. Depois eu vou despencar aqui, ó, para o 90. Depois eu vou ler o 160, está mais ou menos aqui. Tá? O 160 e o 184 estão meio emboladinhos aí. Né? Ou esse aqui também, não, estão meio embolados aqui no final. Tá? Tem o 160, perdão, 150, 160 e... Peraí, deixa eu ver aqui a ordem que eu já me perdi aqui, só um instantinho. Não, 160 está aqui, aí sobe aqui um pouquinho para o 150, está aqui. Tá? Aí corre lá para cima para o 38, depois desce aqui embaixo para o 184. Um reflexo aqui, não estava achando os pontinhos, já achei. Ok? Então, independente se está perto ou se está longe, eu vou atendendo aqui na ordem em que as requisições vão sendo feitas. Tá? Só tem uma requisição, é uma de cada vez. Então, isso não é problema. Você tem uma, e depois que essa é atendida, que chega outra, não tem jeito, vai atender que tiver, né, pedindo. Mas é que eu estou imaginando que eu já tenho uma sequência pendente e eu preciso decidir em que ordem vai ser atendido. Vamos ver agora no SSTF. Eu vou atender primeiro o que está perto. Então eu começo do 100. Quem é que está mais perto? Não é o 55, quem está mais perto é o 90. Então eu atendo aqui primeiro o 90. Depois, quem é que está mais perto do 90? Vai ser o 58. 58, então eu atendo aqui o 58. Depois eu atendo aqui o 55. 90, 58, 55. Quem é que está mais perto do 55? 39 e 38, que estão emboladinhos aqui, ó. Tem os dois aqui emboladinhos, né? Aí no mínimo aqui foi 39, já foi 38. Quem é que está mais perto do 39 e do 38 agora? É o 18 ou o 150? É o 18, então vem para cá. Bom, agora o mais perto está lá embaixo. Então o mais perto agora está aqui, o 150, depois o 160, depois o 184. Ok? Lembrando que se eu tiver outras requisições por aqui, esse aqui, coitadinho, pode ser que nunca seja atendido. Tá? Scan. Tá? Elevador. Ora, para a gente usar o scan, eu tenho que decidir se eu estou subindo ou se eu estou descendo. E se eu for usar o C-scan, eu tenho que dizer qual é o sentido de atendimento. Bola de cristal mascara um pouco. Então aqui, no scan, eu estou subindo. Tá? Eu saí do 100 e vou subir. Quem eu vou ler? Eu vou ler quem vem depois do 100, na sequência. Depois do 100 eu tenho o 150, o 160 e o 184. Então, 150, 160 e o 184. Agora eu vou subir. Na subida, né? Igual elevador, sentido oposto. Estava lá no topo, agora subir não, perdão, vou descer, né? Aqui esse gráfico, ele foi extraído também de livro, né? Então, esse gráfico, o 0 está aqui em cima. Né? Vou para dentro agora do disco, né? As trilhas mais internas. Eu saio do 184, o próximo quem é? É o 90, está aqui. Depois do 90, vem o 58 e 55, estão aqui agarradinhos os dois, aqui os dois, 58 e 55, depois 39 e o 38, também emboladinhos aqui, e no final, o 18. Né? E por último, o C-scan. Né? O C-scan, nesse caso, o sentido dele de leitura é esse. Como é que eu sei? Eu sei porque eu li no livro, vai. E pelo gráfico dá para ver que ele está atendendo nesse sentido. Né? Mas se isso for um exercício, eu tenho que, de alguma maneira, indicar se a leitura é feita na subida ou na descida.
Então eu saio do 100, né, e vem aqui, li o 150, li o 160, li o 184. Aí eu vou lá para o zero de novo. Tá? O gráfico não tá, minha linha não ficou muito reta. Tá? Vou ler o 18, vou ler blá blá blá, cadê? 18, 38, 39, 18, 38 com 39, 50 com 58 e por fim eu termino no 90. Então, repare que eu só li nesse sentido, aqui e aqui. Na subida, nessa parte daqui, ó, não houve leitura, não houve acesso. No registro de frequência de vocês, tem um exercício para vocês fazerem com o FIFO e com o C-Scan. Repare que no FIFO, vocês vão ter que fazer cada um dos trechinhos e somando, depois, se não me engano, multiplicar por 6, que era o tempo de leitura de cada trilha, né? O tempo de SIC para cada trilha. Quando vocês fizerem o C-Scan, vocês vão ver que o disco vai sair, se não me engano, de 20, e ele diz que a leitura anterior era 15. Então, 15 para 20 significa que ele está lendo no sentido ascendente, né? Ele vai até o último cilindro, né? Até a última trilha, que era 4.999. Então, simplesmente de 20 até 4.999. E depois ele volta para zero. Quando ele volta para zero, tá, são 5.000 trilhas. Então, vai somar 5.000 trilhas. E depois, se não me engano, ele vai até o 10. Estou tentando lembrar, mas acho que era isso. Vai até o 10. Então, 4.999 menos 20, mais as 5.000 trilhas que ele tem que descer, mais as 10 trilhas que ele vai ter que subir novamente. E aí vocês vão chegar no resultado que está lá no gabarito, mas eu vou resolver esse exercício com vocês na aula de revisão. Ok? Muito bem. Oh, que peninha, estamos chegando no fim. Crianças, na próxima aula nós vamos falar sobre sistemas de arquivo. Agora ficou light, né? Depois de tanta conta com processador, memória, etc e tal, agora está uma belezura, está muito simples. Nos vemos então na nossa aula número 10 de sistemas de arquivos. Beijo para vocês.